Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre Deus tem os predestinados e os rejeitados? Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora, curtam o vídeo, quem não se inscreveu no canal, se inscreva. 1, 2, 3, já! Pause. Já? Já se inscreveu no canal? Quem se inscreveu? Curtiu o vídeo? Muito obrigado. Eu agradeço aos 58 que estão inscritos no canal, mas peço a eles também que curtam os vídeos, porque eu já vi vídeo com 58 visualizações, mas não tem 58 curtidas. Então eu peço que vocês curtam os vídeos, é só um clique, não custa, tá bom? E não esqueça de quando acabar o vídeo, compartilhá-lo. E se alguém estiver disposto a comentar algo, que fique à vontade. Tá certo? Então, agora eu vou fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Senhor me use nesse momento como seu instrumento, que o Espírito Santo me tome e fale através de minha boca, que eu seja só instrumento em nome do Senhor, que o Senhor possa nos ensinar, não só as pessoas que estão ouvindo, mas a mim também, que todos nós juntos possamos aprender, evoluir e nos preparar cada vez mais, ficar próximos da santidade para ficarmos preparados para receber o nosso Senhor Jesus, que logo voltará. Maranata. Tá bom, Senhor? Que assim seja. Seja por nós, os três maiores professores do mundo, aos Pai, aos Filhos e aos Espíritos, que assim seja. Amém. Queridos irmãos, vamos começar com a pergunta da meditação. Deus tem predestinados e rejeitados? A resposta é não. Porque a palavra predestinado na Bíblia não quer dizer o sentido de escolhido, mas sim de previsão, uma pré-escolha. Deus já sabe o que eu vou ser, Ele sabe que se eu tiver filhos futuramente, Ele sabe que os meus filhos vão ser, você entendeu? Ele sabe o que vai acontecer na minha vida até o fim, quais os caminhos que eu vou seguir, Ele sabe tudo. Ele sabe quem tem predileção a querer Ele como Deus e quem não tem. Por exemplo, na história de Esaú e Isaac e Jacó. Deus, ele não rejeitou Esaú, escolheu Jacó, mesmo antes de nascer. Ele já sabia que Esaú seria uma pessoa forte fisicamente, guerreiro, tudo mais, porém fraco espiritualmente, fraco na fé. Enquanto Jacó seria fraco espiritualmente, mas seria forte na fé. Né? A mesma coisa aconteceu com Aholiabe e Davi. Aholiabe, não sei se é Aholiabe o nome dele, e Davi, o irmão de Davi, né? Eliabe é o irmão de Davi. Quando Samuel chegou lá para ungir Davi como rei, ele chega lá, ele ia escolher um dos filhos de Jessé para ser rei. Ele olha para Eliabe e ele fala: esse é as coisas de Deus. Porque Eliabe era alto, forte, guerreiro, tinha uma boa aparência, ruivo, né? Tinha carisma. E Deus falou para Samuel: não é esse. Aí Samuel olhou cada filho de Jessé, e nenhum deles era o que Deus escolheu. Ele falou: não tem mais nenhum filho? Ah, tem um que está pastoreando lá. Aí manda chamar. Aí daqui a pouco chega Davi lá. Baixinho, meio metro de altura, raquítico, ainda adolescente, magro, mas de boa aparência dele, tinha uma boa aparência, também ruivo, e também tinha um carisma. Só que por dentro ele era forte como um touro na fé. E é esse quem Deus escolheu. Porque quando Samuel fala é esse quando ele chega, né, ele tem certeza que é aquele, Deus fala: não, você está enxergando como os humanos, que olham o exterior. Mas eu tenho o olho celestial, eu olho o interior da pessoa. Né? Então, é o que ele viu, que a força interior de Davi é muito mais forte do que a de Eliabe. Por isso, ele escolheu Davi como rei. Entende? Por que Davi? Porque ele seria mais fácil, Deus, ele iria seguir a vontade de Deus. Né? Aí eu pergunto a vocês, se vocês vissem hoje Davi, vocês abraçariam ele? Acho que muita gente talvez abraçasse Davi. Né? Mas se me perguntasse isso, eu responderia: depende.
Davi iria aparecer hoje para mim, né, ou só depois de ressuscitado por Jesus. Porque se ele aparecer hoje, eu não abraçaria Davi. Porque não seria ele que estaria aparecendo para mim, mas sim um demônio transfigurado nele. Agora, depois da ressurreição, se ele aparecesse, é claro que eu abraçaria. Porque Davi foi um grande homem. Mas aí eu pergunto a vocês abraçariam o rapaz que matou com uma pedrada na cabeça uma mulher? Ah, não, eu não abraçaria esse cara. Esse cara tem que ser morto. Por acaso, Davi não fez a mesma coisa? Algo que tem o mesmo significado, pelo menos? Fez, não fez? Davi adulterou com Batseba, ou Betsaba, como quiser chamá-la, e ela acaba engravidando dele. Davi, então, não teve a ideia, ele estava em guerra nessa época. Então ele tem a ideia de chamar Urias, marido dela, na guerra, para que ele se deitasse com ela e ela falasse que estava grávida dele. Porém, Urias era um homem de Deus, embora ele não era judeu, não era israelita, ele era um heteu, ele era fiel totalmente a Deus e a Davi. Você entendeu? E daí, então, ele se recusou a deitar com as pessoas. Falou, não, os outros homens estão na guerra, estão lutando lá, né, praticamente arriscando suas vidas, muito dano às suas vidas, e eu agora vou estar aqui deitando com a minha mulher? Não. Ele se recusou a fazer isso. Davi, então, não tendo outra alternativa, ele faz o quê? Ele manda uma carta a, ao seu general, né? Que agora me fugiu o nome dele, né? O general de Davi, né? Que o general que era de Saul, que depois foi morto, que foi o Abner, que foi morto por ele, né? Foi morto pelo Joabe, lembrei, Joabe. Então mandou uma carta pro Joabe e falou pro Joabe, põe Urias na frente da batalha e deixa ele um pouco sozinho ali, para que ele morra. E o pior, ele manda a sentença de morte de Urias pelo próprio Urias que levou a carta. Se ele tivesse aberto aquela carta no caminho, tal, o que será que ele iria fazer? Será que ele iria entregar essa carta para o Joabe? Ou ele iria queimar essa carta? Qual seria a atitude de Urias, hein? Qual será a nossa atitude? Mas ele não abriu. Não, ele não abriu. E ele chegou lá, entregou a carta para o Joabe, que fez o que Davi mandou, e Urias morreu na batalha. Então quer dizer, Davi não matou Urias, mas ele mandou matar a mesma coisa. E aí? Se você não abraçaria o cara que deu uma pedrada na cabeça da moça e a matou, você abraçaria Davi que matou Urias? Só que Davi se arrependeu. Mas ele se arrependeu por quê? Porque alguém pregou a ele, alguém abriu os olhos dele. Davi não se arrependeu de livre e espontânea vontade. Alguém foi lá e pregou para ele. Esse alguém foi o profeta Natan. E o profeta Davi falou para Davi: é o seguinte, Davi, tem uma mulher, tem um homem que ele tinha uma única mulher. E um outro homem que tinha várias mulheres. Né? Só que em vez de falar de mulher, ele usou de cabras. Né? Ele usou cabras para falar figurativamente com Davi. Tem um homem que tinha várias cabras e o outro que tinha uma cabra só. Esse homem que tinha várias cabras foi lá, chegou visita na casa dele, ele foi lá e pegou a única cabra que o homem tinha, em vez de pegar as dele, pegou a do homem e a matou e a serviu com comida para as visitas. O que, que você acha desse homem, Davi? Davi respondeu: esse homem é um monstro, é um traje, tem que ser morto imediatamente. Ele falou. Aí o profeta Natan fala para Davi: Davi, este homem é você. Por que, que você foi e tirou a única mulher que Urias tinha, quando você tinha um monte de mulher? E Deus te daria quantas mais você quisesse. Por que, que você fez isto, Davi? Davi caiu em choro, se ajoelhou, chorou e ele caiu em si. Pois então veio o arrependimento de Davi pelo que ele fez. Entendeu? E o arrependimento dele fez com que ele fosse perdoado por Deus. E Jesus Cristo hoje é chamado de Jesus, é o filho de Davi. Entendeu? Né? Para quem não sabe, na Bíblia a palavra filho nem sempre ela vai
tem o significado de ser filho, de ter nascido daquela pessoa, como eu sou filho do meu pai. Não, na Bíblia, filho tem, é, tem a ver com descendente, entendeu? Filho é parente, descendente. Então, Jesus descendente de Davi, né? Entendeu? Então, Jesus descendente de Davi, quando eu falo, entendeu? Então, o nome filho muitas vezes tem a ver com uma descendência, tem a ver com uma igualdade, e não como filho realmente. Então, Jesus, filho de Davi, ele não era filho de Davi, né? Se fosse para botar de filho na terra, ele era filho de José. José foi quem o criou como filho. Mas ele era chamado de filho de Davi porque ele era descendente de Davi, né? Então Davi se arrependeu e foi perdoado, mas ele pagou muito caro por o que ele fez. Eu, mesmo sabendo tudo isso, se eu visse Davi, eu abraçaria. Por que eu abraçaria Davi? Porque ele se arrependeu. Só que por outro lado, esse homem que deu uma pedrada na cabeça desse rapaz, dessa moça, e a matou, ele precisa que alguém faça igual ao profeta Natan, que vai lá e pregue para ele, que traga a ele a razão. E não que nós o crucificamos, porque nós somos tão imundos e nojentos e abomináveis, como foi Davi, como é esse homem, como é as outras pessoas. Nós não temos o direito de apontar o dedo para ninguém. Então, este homem está precisando que alguém vai lá pregar para ele. Alguém vai lá e traga a ele a razão. Para ele voltar a Deus e se arrepender do que ele fez. Assim como Davi. Ele precisa de um Natan na vida dele. Assim como aquela mãe de Tabuna, que quando teve o filho morto, né, em vez de pegar e querer matar o rapaz que matou o filho dela, ela pegou e mandou de presente para ele na cadeia. Ele estava preso em Salvador e ela morava em Tabuna, na Bahia. Ela mandou uma Bíblia de presente para ele com uma dedicatória. Depois, ela foi na casa da família dele lá e falou para que a família não se sentisse mal pelo que ele fez, porque estava tudo bem, cara. Ela perdoava, que não tinha nenhum problema, para eles ficarem bem, né? E ela passou então a mandar cartas para esse assassino. E mais, nas orações que ela fazia, ela punha sempre o nome do filho nas orações. Mas como o filho morreu, não adiantava mais ela orar por ele. Porque ela compreendia que a pessoa morreu, já acabou, não tem mais nada que possa ser feito. Então, no lugar do nome do filho nas orações, ela colocava o nome do assassino. Não satisfeita com tudo isso, ela saiu de Itabuna e foi lá para Salvador. Foi pregar pessoalmente para o assassino do filho lá na cadeia. Ela o converteu, ela o perdoou. E é exatamente assim que Deus espera que todos nós cristãos agimos. Não é fácil você olhar para alguém que matou um parente seu, um ente querido seu, e o perdoar. Não é fácil você olhar e querer o bem àquela pessoa. Mas é o que Deus quer e é o que Deus age dessa maneira. Se ele pegou toda a humanidade que traiu ele com outros deuses, que virou as costas para ele, e ele se fez carne e morreu na cruz por nós, para nos salvar e nos dar esse perdão, quem somos nós para não perdoar uma pessoa por um erro na vida? Se esse cara matou o teu parente, saiba que ao você pregar para ele e transformar a vida dele, você vai evitar que ele possa matar outras pessoas. E que outras mães, outros pais, outros irmãos, outros amigos, outras pessoas, em geral, sofram perda de pessoas queridas por conta desse cara. Você pode salvar muitas vidas através de salvar a vida deste cara. Então, essas pessoas que estão no caminho errado, esses caras que estão presos, eles precisam de um Natan que vai lá pregar para eles, que vai trazer-lhes a razão. Infelizmente, as pessoas simplesmente acham que esses caras não têm jeito, mas tem. O ladrão na cruz, Jesus não perdoou o ladrão naquela cruz e garantiu que ele estaria no paraíso quando chegasse a hora? Sim, em verdade te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Então, se Jesus perdoou um ladrão, quem sou eu para não perdoar? Eu sou mais do que Jesus? Sou melhor do que ele? Claro que não. Tá certo, queridos irmãos? Então, Deus, ele não tem predestinadas, né? Ele não escolheu Davi, ele não escolheu o ladrão na cruz e rejeitou o outro ladrão. Não. Deus, ele tem a sua vontade, né? Existe a vontade literal de Deus, a vontade que realmente queria, e a vontade remedial, podemos dizer assim. O que é a mensagem remedial? É
a vontade dele da maneira que ele vai conduzir a situação que o homem vai se pondo. Porque tem o livre-arbítrio. Era da vontade de Deus que Adão caísse em pecado e comesse a fruta proibida? Não, não era da vontade de Deus. Mas era da vontade, mas foi da vontade de Deus que houvesse a remissão e a salvação do pecado por Jesus Cristo. Né? Então não era a vontade que o homem pecasse e Jesus Cristo tivesse que salvá-lo, não. A vontade de Deus é que toda a humanidade vivesse em perfeição, como era no Éden, como vivia Adão. Porém, a vontade dele não foi feita. Então, Deus está remediando a sua vontade. Ele quer levar as pessoas de volta para o paraíso, de volta para a vida eterna. Mas, desta vez, nós temos que querer primeiro. Entendeu? Adão já foi posto direto no paraíso e ele rejeitou. Nós não tivemos acesso ainda ao paraíso, mas nós temos a oportunidade de ir. Então quer dizer, Deus, aí a gente pode falar, mas Satanás acusou Deus no céu de quem não seguisse a vontade dele, ele matava. Muitos anjos acreditaram em Satanás, lá uma parte dos anjos, e foram caídos para a terra junto com Satanás. Então Satanás estava certo? Não, ele não estava certo, não. Né? E temos que entender outra coisa. A outra parte dos anjos que não acreditou em Satanás ficou confusa, ficou inclinada também a achar que Satanás tinha razão. Então, se Deus matasse Satanás ali, ele sim estaria confirmando o que Satanás falou. Só que ele não matou, ele deixou que Satanás ficasse vivo e está demonstrando para todos os anjos, para toda a humanidade, o que ele está fazendo aqui na Terra. Né? Então, essa maldade que ele está criando aqui. Né? E, na verdade, não é que as pessoas que não servirem o que Deus quer morrerão porque não serviram a Deus, mas porque elas não querem a vida eterna. Compreendem? Por quê? O que temos na vida eterna? Como é que vai ser lá? Vai ser igual aqui, com internet, televisão, balada, bebida alcoólica, cigarro, droga, um monte de coisa? Não. A vida eterna vai ser um paraíso, uma vida perfeita, onde nós voltaremos a comer o que nós somos criados para comer. Frutas, vegetais, alimentação vegetariana. Lá não teremos internet, não teremos televisão, não teremos videogame, não teremos balada, não teremos essas músicas mundanas, não teremos cigarro, bebida alcoólica, droga, não teremos fornicação, não teremos pornografia, não teremos nada disso. E essas pessoas que escolhem o mundo, elas não estão dispostas a abrir mão dessas coisas para seguir a vida eterna. Por isso elas não vão, porque Deus não pode obrigá-las a ir. A vontade dele é que todos fossem, mas ele não pode obrigar. Aí você vai falar, mas está escrito que quando Deus ressuscitar os mortos, ele vai ressuscitar os mortos, transformar e transformará os vivos. Então ele não pode transformar a vontade dessas pessoas? Não. Ele vai transformar, não é o caráter da pessoa, mas ele vai transformar a pessoa, tirando dela a essência pecaminosa que entrou nela quando Adão comeu a fruta proibida, trazendo ela de volta à perfeição que era Adão. Você entendeu? Agora, o caráter da pessoa e a vontade ele não pode transformar. Né? Mas Deus não pode tudo? Não. Deus é onipotente, mas ele não pode tudo. Né? Então, então Deus, por exemplo, tem até para falar, Deus pode é, é, se matar, então que ele se mate. Aí até eu pergunto isso muitas vezes para falar que Deus não é onipotente e nem imortal, né? Não é onisciente, no caso. Aí vai falar, não, aí vai falar, não, Deus não pode matar porque ele é imortal, então Deus não pode tudo. E se ele pegar, então, ele pode sim se matar, então ele não é onisciente, ele não é imortal, entendeu? Então, mas Deus ele pode sim tudo, ele é onipotente, ele é todo poderoso. Só que tem coisas que Deus não pode fazer. Como está escrito na Bíblia, Deus não pode mentir, Deus não pode negar sua natureza, Deus não pode, como é que fala, obrigar ninguém a fazer nada, Deus não pode quebrar uma promessa que ele faz. Então tem coisas que Deus não pode fazer porque vai contra a sua natureza, contra o que é proposto para ele fazer. Ele não pode fazer coisas ruins, entendeu? Nada que é ruim Deus pode fazer.
Entendeu? Deus pode matar? Ele pode matar, isso ele pode. Mas Deus pode por exemplo, é, atirar em alguém? Não, ele não pode. Ele pode pegar uma flecha e atravessar alguém? Não pode. Entendeu? Ele não tem esse poder. Ele não pode fazer mal à pessoa. Ele pode sim se irar contra os seres humanos que estão praticando maldade. Mas ele não pode ir contra a essência bondosa, misericordiosa que ele tem. Isso ele não pode fazer. Entendeu? Mas é, é, ele é onipotente porque ele pode fazer tudo o que for por bem, tudo que for da natureza dele, ele pode fazer. Tá? Então Deus não vai matar as pessoas porque elas não estão seguindo as suas ordens. Não. Deus, ele vai deixar que elas caminhem para a morte, lá de fogo, choro e a morte eterna, porque elas estão rejeitando a vida eterna que Deus está propondo. Entendeu? Deus está propondo uma vida eterna de amor, de afeto, de carinho, de bondade, de generosidade, de caridade. Uma vida sem sofrimento, não existirá mais médicos, não existirá mais hospitais, não existirá mais farmácias, não existirá essas porcariadas que tem nesse mundo, salgadinhos, essas coisas, entendeu? Em primeiro momento, pelo menos, lá no céu, no milênio, não haverá sexualidade. Não sabemos de direito depois que a gente voltar para a Terra, né, que a gente viver novamente aqui no paraíso, se nós vamos novamente ser sexuados ou não. Mas lá no milênio não seremos. Entendeu? Então, queridos irmãos, nós temos que entender o quê? Que Deus, ele está propondo uma vida para a gente. Se essas pessoas não estão dispostas a abrir mão do mundo, elas não estão dispostas a viver essa vida. Entendeu? Você vai falar, mas as pessoas não conhecem isso. Muitas conhecem e renegam isso. Né? As pessoas não querem. Quando a pessoa não quer abrir mão das coisas mundanas, ela não está disposta a viver a vida eterna. E Deus está vendo isso. Entendeu? Quando essa pessoa não está disposta a parar de comer carne de porco, sabendo, é porque essa pessoa não está disposta a ir para a vida eterna. Lá ela não vai comer isso. Será que ela vai entender que lá ela não vai comer isso? Então, se ela não está disposta, ela não quer abrir mão disso, Deus não vai levar ela para a vida eterna. Porque, por que ela vai levar se ela está disposta a abrir mão disso? Se ela não está disposta a parar de assistir pornografias, ela também não está disposta para a vida eterna, porque ela não vai ter isso. Se ela não está disposta a viver sem internet, sem televisão, sem essas coisas, ela não está disposta a ir para a vida eterna, porque lá não vai ter isso. Entendeu o que é isso, irmãos? Lá não vai ter isso. Então a gente entende o quê? Que Deus, ele é, ele oferece a vida eterna para aquelas pessoas que estão dispostas a viver a vida eterna. Quem estiver disposto, Deus vai levar com ele. Quem não estiver, Deus não pode obrigar. Não é natureza dele obrigar ninguém a fazer. Porque onde não tem o livre-arbítrio, onde não tem a liberdade, não tem o amor. E aí que eu falo para vocês que são pais. Se você não dá liberdade para o teu filho de escolher qual é a opção sexual que ele quer seguir, qual é a vida que ele quer seguir, qual o caminho que ele quer seguir, o que ele quer vestir, o que ele quer comer, se você não dá o livre-arbítrio a ele, não dá liberdade, você não ama, porque o amor exige liberdade. Aí tu vai falar, mas eu não quero que meu filho seja homossexual, eu não vou aceitar que meu filho siga outro caminho, seja da igreja, mas você não tem que querer. A decisão é dele, não sua. A sua obrigação é apresentar para ele os caminhos de Deus, apresentar a verdade divina e deixar que ele tome a decisão dele. Você entendeu? E você deve aceitar a decisão dele, mas jamais apoiar. Por exemplo, seu filho é homossexual, você aceita que ele é, aceita ele como é, mas você não aprova o que ele está fazendo, você não apoia, entendeu? Você aceita como ele é, mas você não apoia, você entendeu? Não rejeita, mas também não apoia. Trata ele como sempre tratou, não vai tratar de indiferença, porque agora você sabe que ele se tornou homossexual, por exemplo. Tá certo? Ah, ele pegou e foi pro mundo, ele não quer ir pra igreja nenhuma, ele quer viver no mundo, viver na vida normal, deixa ele.
indica para ele as consequências de viver no mundo, quais são as consequências da perda da vida eterna, do que ele pode adquirir de doenças, de problemas de saúde, um monte de coisa. Prega para ele, ensina para ele, mas sempre dando liberdade para que ele continue escolhendo o caminho dele. Nunca tente impedir, porque aí você vai perder o seu filho de uma vez. Quando você sufoca o teu filho, quando você quer impedir ele de fazer algo que ele quer, você perde ele. Por quê? Porque aí ele não vai mais se orientar com você. Você não vai ser mais um conselheiro para ele, mas vai ser uma coisa que é ele vai ter uma rejeição com você. Não, não vou falar com ele porque ele vai me maltratar, ele vai ser contra o que eu quero. Não. Você tem que aprender a conversar com ele, explicando as coisas, deixando que ele tome a decisão. Tá certo? Assim como Deus. Então nós não podemos obrigar ninguém a nada. Que nem eu posso dar tudo bem com uma pessoa e obrigar ela a entrar na minha igreja? Não posso. Mas é exatamente isso que faz algumas doutrinas por aí. Fala para dar curso bíblico, aí a pessoa vai lá, faz tudo bíblico numa boa, tudo mais, e acabou a pessoa fala, quando é que eu posso marcar o seu batismo? A pessoa nem falou que ia ser batizada, nem perguntou se ela queria. Né? Isso aconteceu já com duas pessoas que fizeram estudo bíblico com essa doutrina. Eu não vou falar nome, porque eu não quero colocar coisa pejorativa em nenhuma religião aqui. Não é esse o propósito do canal, tá? Mas duas vezes, a mesma religião, né? Uma foi com a minha prima aqui e a outra com um amigo meu. Inclusive, estava morando na casa das pessoas, praticamente vamos para fora de lá, porque se negaram ele se negou a se batizar. E ela aqui, praticamente a prima dela lá, que estava dando a pregação para ela, que era a prima por parte da mãe dela, né? Ela é minha prima por parte do pai dela. Então, a prima dela, da parte da mãe dela, praticamente não entrou mais em contato com ela e não quis mais dar tudo bem, porque ela se negou a se batizar. E isso não é assim que Deus quer. Não tem que exigir que a pessoa se batize, a pessoa tem que querer. Tem que perguntar quem quer. A pessoa levantar a mão, a pessoa já entendeu o que é o batismo, ótimo, vai ser batizada. Se tiver interesse em seguir a vontade divina, vai ser batizada. Agora, ela não pode ser obrigada a se batizar se ela não quer. Você entendeu? Que nem, por exemplo, a minha mãe, ela vai comigo na igreja, mas ela se nega a ser batizada. Ela se nega a seguir os ensinamentos de Deus que é feito naquela igreja. Então ela fala que ela não pertence àquela igreja, entendeu? Então ela se nega a batizar. Eu posso obrigar ela, amarrar ela, jogar ela no tanque lá e batizar na marra? Não, eu não posso. É uma decisão dela se batizar ou não. É o direito que ela tem ao livre-arbítrio, entendeu? Então ninguém pode obrigar nada, mas ninguém pode impedir que ela frequente a igreja porque ela não se batizou. Se lá é a casa de Deus, qualquer um é bem-vindo na casa de Deus. Tá certo? Se a sua igreja é a casa de Deus, qualquer um que quiser ir lá congregar, seja qual for a religião, deve ser muito bem tratado, porque ele é filho de Deus. Ali não é a casa de vocês, não pertence a vocês, pertence a Deus. Agora, se a sua igreja pertence a vocês, você me avisa qual que é a igreja que eu já nem vou. Porque se eu vou numa igreja, é que pertence a Deus. Agora, uma igreja que pertence aos fiéis, eu não quero ir, eu quero ir na igreja de Deus, não dos fiéis. Entendeu? Então, se é a casa de Deus, ninguém pode ser impedido de entrar ali, de pregar ali. E nem ser rejeitado ali, tem que ser muito bem tratado. Tá certo? Então essa doutrina aí que faz isso, de rejeitar a pessoa porque a pessoa não quis se batizar, essa doutrina está por fora, está errada, e não estão seguindo o caminho de Deus. Entendeu? Então, queridos irmãos, concluindo nossa meditação de hoje, Deus não rejeita ninguém. Deus, ele está sempre do nosso lado. Ele não tem rejeitados, não tem predestinados. Ele tem ele escolhe as pessoas já previamente, porque ele sabe já o que vai acontecer. Mas não que ele está rejeitando a outra, porque ele já sabe o que vai acontecer. Mesmo sabendo como a misericórdia de Deus é, como ele é, o amor que ele tem, mesmo sabendo que Esaú ia ser o que estava previsto que ele ia ser, Deus tenta salvar Esaú de toda maneira, né? Mesmo sabendo que Saul ia ser, ele tenta salvar Saul. Jesus, mesmo sabendo quem era Judas e o que ele ia ser, Jesus chamou ele, aceitou ele como discípulo e depois chamou ele para ser um dos 12 apóstolos, mesmo sabendo quem Judas era e o que ele ia fazer com ele, que ele ia traí-lo. Jesus sabia disso, mas Jesus deixou que Judas ficasse junto com eles para tentar mudar o destino de Judas, para que não o de Jesus, porque o de Jesus não tinha como ser mudado. Ele ia ser crucificado de todo jeito.
tá? Agora, ele tentou de todo jeito mudar o destino de Judas. Até as últimas consequências, até a última reunião lá da Santa Ceia, ele tentou chamar a atenção de Judas. Várias vezes ele falou que um entre eles era um demônio. E ele disse que hoje mesmo, um dos que estava ali na mesa comendo com ele ia traí-lo. Ele fez de tudo para chamar a atenção de Judas, ensinou para ele, assim como ensinou para os outros, mas infelizmente Judas não cedeu, ele não mudou. Ele não se deixou mudar e ser usado pelo Espírito Santo. Né? Ele se batizou, mas o batismo de Judas valeu? Não. Isso aí eu vou deixar para uma outra meditação, falar sobre o batismo de Judas. Ele não valeu, porque ele continuou errado, ele não mudou, né? Ele não aprendeu nada com isso, entendeu? Por isso nós temos que aprender, evoluir. Tá certo? Jesus tentou de tudo jeito salvar Judas, mesmo já sabendo que ele ia se perder, que ele ia trair Jesus, que ele ia se suicidar. Jesus sabia de tudo isso. Mas ele tentou de todo jeito salvar Judas. E é isso que Deus faz com todos nós. E mesmo sabendo que a maioria vai se perder, a quantidade de perdidos é maior que a quantidade de areia da praia, que a maioria da humanidade vai se perder, ele não desiste de ninguém. Enquanto há esperança, ele tenta de tudo para salvar os seus. Então Deus não rejeita ninguém. Ele simplesmente, ele sabe quem são já previamente os que vão servir a ele, os escolhidos dele. Mas escolhidos para um trabalho, para ser rei de Israel, para alguma coisa. Agora, para salvação, não tem escolhido. Somos nós que escolhemos ser salvos ou não. Tá certo? Então Deus não tem rejeitados. Né? E nem tampouco tem escolhidos, né? Tá certo? Então fica aqui essa meditação, queridos irmãos, tá certo? Então foi uma oração de encerramento. Querido Deus amado, sei que Deus não rejeita ninguém, nem predestina ninguém a ir para a vida eterna. Sei que a minha ida para a vida eterna só depende de mim. Todos nós aqui, que irmãos que estão me ouvindo aqui nessa meditação, sabemos, querido Deus, que todos nós sabemos que depende de nós irmos para a vida eterna, segundo o caminho de Deus verdadeiro. Nós temos o direcionamento, temos o guia, que é a Bíblia. E temos um outro guia vivo, que é o Espírito Santo, que pode nos guiar rumo à vida eterna, no caminho correto. Nós só temos que aceitar e seguir. Aceitar essa vida eterna que Deus nos oferece. Temos que querer abrir mão do mundo por essa vida eterna. Temos que entender que Deus não vai obrigar ninguém a ir para a vida eterna. E que Ele não deseja, sabemos que o Senhor, meu Deus, não deseja matar ninguém, não deseja que nenhum ser humano vá para o lago de fogo e enxofre a morte eterna. Mas não sabemos também que não cabe ao Senhor decidir, sim a nós, seres humanos, decidir cada um por si. É uma decisão individual de cada um. Sabemos, nós temos que tomar essa decisão de sim ou não, Senhor. E não, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus de amor. Sabemos que quem fez esse mal em todo mundo foi Satanás. E ele sim era o tirano que ele falou que o Senhor era. Sabemos das mentiras que ele criou aí no céu. Sabemos que o Senhor só é amor e que entregou o próprio filho naquela cruz. Criou o ser humano sabendo que o seu filho tem que ir para aquela cruz. E o Senhor mesmo assim criou nós, por amor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que você tem feito, por ter nos criado e depois por ter nos resgatado, depois que nós nos entregamos a Satanás e fomos capturados. Obrigado pela libertação. Obrigado, meu Senhor, por tudo. Esteja conosco, Pai. Abençoe todos os que estão inscritos no meu canal, seja que esteja me ouvindo ou não, e a mim também, nesse maravilhoso dia santo que o Senhor separou para nós. O dia ao qual devemos honrar e dar toda a glória, mais do que os outros dias a Ti. Dedicarmos exclusivamente ao Seu trabalho. Esteja conosco, meu Senhor Jesus. Que assim seja. Esteja no meio de nós. Que o Senhor sempre esteja presente na minha residência, na minha casa, no sábado, pois eu o convido sempre que o Senhor esteja comigo nesse dia maravilhoso e abençoado. Não é a mesma coisa se o Senhor não estiver comigo na minha casa. Eu vou na sua casa para orar contigo, para louvá-lo, e quando eu venho para minha casa, eu quero que o Senhor venha junto, que o Senhor esteja comigo na minha casa, não só minha, mas de todas as pessoas da igreja e dos irmãos que estiverem aqui gravando comigo. Se tem algum irmão que estiver me ouvindo e que não guarda o sábado, Senhor, ponha no coração dele que ele guarde o sábado e possa sentir o que é guardar esse dia maravilhoso. Que assim seja, meu Deus, e seja com todos nós, que nós possamos não só ter aprendido, mas absorver tudo que foi ensinado hoje
e pôr em prática em nossas vidas. Que possamos ajudar os necessitados e levar as pessoas a Ti sempre. Use-nos como seu Natan hoje em dia, assim como você usou Natan para trazer Davi à realidade e ao arrependimento, use-nos também para levar essas pessoas nesse mundo que estão perdidas para o arrependimento, Senhor. Estamos aqui para ser usados como seu servo, como seus servos. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado a todos. Agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Tá bom? Quem não guarda o sábado que está me ouvindo, eu vou fazer para você uma sugestão. Faça isso semana que vem. Experimente aguardar o sábado. Fazer a diferença nesse dia. Não faça nada nesse dia. Pegue um estudo bíblico daqueles que eu posto lá no grupo, para quem está no grupo. Se não, pega no Novo Tempo o estudo bíblico. Faça esse estudo bíblico no sábado. Vocês podem fazer o estudo bíblico direto pelo www.biblia.com.br. Basta que vocês vão lá e façam o estudo bíblico. Entendeu? Lá tem até atividade, ganhando até nota e ganhando certificado, inclusive. Façam e vão aprendendo. Utilize o sábado para isso e vejam a diferença que vai fazer na sua vida. E veja que Deus abençoa. Quanto mais você serve a Ele, mais Ele te abençoa. Tá bom? Então, muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Amém, queridos irmãos. Falou. Até mais.